Boa tarde. Dando continuidade ao trabalho desenvolvido nas metas propostas lá no portal do aluno, hoje nós vamos 4, ou seja, globalização e xenofobia. Conteúdo que pode ser encontrado a partir da página 392. Para compreendermos xenofobia na raiz da sua construção, da palavra, lá do grego xenos, estranho, e phobos, medo. Ou seja, xenofobia é o medo, aversão ou a profunda antipatia em relação aos estrangeiros, a desconfiança em relação a pessoas que vêm de fora do seu país, com uma cultura, hábito, etnia ou religião diferentes. Se você olhar lá na página 392, você vai ver que a definição é um pouco mais simples, mas ela abrange também esse mesmo conteúdo. A ideia é de que todo estrangeiro, sob o ponto de vista do residente, é um concorrente, é uma ameaça e, consequentemente, é tratado muitas vezes sob agressão ou até mesmo hostilidades. Esta visão da xenofobia, ela é uma característica muito comum diante de um grande aumento no volume e na velocidade das migrações entre as diferentes nações e entre os diferentes continentes. Isto é reflexo, como eu disse, do processo de globalização, onde nós temos cada vez mais meios de transporte baratos e com muito mais velocidade de movimentação, principalmente das. Por isso que quando olhamos uma imagem como essa, nós sentimos uma percepção muito clara de como é o medo de quem recepciona grandes massas como essa de imigrantes, fazendo com que eles acabem gerando medo e temor pela disputa dos postos de trabalho que vão ser necessários para poder suprir toda esta massa de condições mínimas de sobrevivência. Temos a percepção também das barreiras que cada vez mais são rompidas dentro desse processo migratório de maneira muitas vezes ilegal. Na imagem nós vemos um muro que separa o sul dos Estados Unidos do México, onde é uma das rotas mais comuns do trânsito de imigrantes ilegais. Sob o ponto de vista da recepção desses imigrantes em regiões que nós vamos chamar de campos de refugiados, que são áreas protegidas pelos governos locais que recebem estes imigrantes, concedendo-lhes um mínimo de condição necessária para uma vida digna, nós temos a figura, como eu disse, do refugiado, que é um migrante internacional que se desloca de maneira forçada, normalmente por motivos políticos, ou por guerras, ou por perseguições e rivalidades étnicas ou religiosas, ou até mesmo pela disputa pelo poder. Ou nós temos a impressão de que este imigrante vai em busca dos empregos que normalmente os residentes locais não têm interesse. A imagem que eu resgato, a mesma que tem lá na página 392 da apostila, é de um taxista na cidade de Nova York, de origem indiana. Esta ausência, ou essa necessidade de menor qualificação para a prestação de alguns serviços, que é buscada pelos refugiados, pode ser normalmente aí pela construção civil, pela conservação, através da jardinagem, através da pavimentação de ruas, muitas vezes no trabalho de prestação de serviço no cuidado de crianças ou atendimento em redes de alimentação que exigem menor qualificação. De qualquer a figura do chamado refugiado ambiental, página 395 da apostila, que são aqueles grupos humanos que se deslocam por causa de desastres naturais ou desequilíbrios ambientais, tendo, por exemplo, aí enchentes, inundações, grandes secas, acidentes nucleares, terremotos, que acabam levando aí a reflexos sob o ponto de vista ambiental, exigindo que grandes massas populacionais se obriguem a migrar de um país. Agora, um fenômeno dentro desse contexto é aquele que nós observamos quando os países de origem recepcionam estes migrantes, estes refugiados,
E aí eu trago dois exemplos. Na primeira imagem, são haitianos que foram assolados por um terremoto no seu país e vieram em direção ao Brasil, sendo recepcionados de maneira legal e reconhecidos na sua chegada aqui, até para que tivessem seus direitos preservados. E já na segunda imagem nós temos uma grande massa de refugiados venezuelanos que entraram no Brasil através do estado de Roraima, vindos desta feita por conta de uma questão política e econômica do país de origem, que exigiu que eles buscassem melhor. Agora, associado a isso, nós temos a chamada globalização cultural ou a cultura e globalização, na página 402. É um processo em que o acesso aos mais diversos tipos de cultura, dentro do contexto da globalização, oferecem aí, por conta desse grande fluxo de pessoas, mercadorias, capital e informações, uma intensa influência de culturas estrangeiras sobre a cultura nacional, notadamente na venda, na área do entretenimento, na área da alimentação, gerando um processo aí de enfraquecimento, normalmente, da identidade cultural específica de. Agora, a globalização e cultura permite com que diversas influências regionais também sejam apropriadas por outras regiões, permitindo aí uma grande mescla e um grande conhecimento das diferentes culturas. Agora, podemos agregar a isso aí o conhecimento dos chamados símbolos culturais. Aí eu trago na imagem o exemplo de 3 símbolos do Paraná, a nossa bandeira, uma ave símbolo, a gralha azul, todos conhecem, e o pinheiro. Lá na página 404 nós vamos ver outros símbolos de maneira mais regional. A língua falada, a religião, os costumes, os hábitos, a alimentação, a maneira de se expressar, a maneira de se vestir. Esses são referenciais que fazem com que os símbolos culturais dentro do processo da cultura e globalização. Finalizamos a nossa conversa falando sobre as migrações religiosas, assunto que você pode encontrar lá na página 393 da apostila. E como exemplo prático desse processo da migração religiosa, a apostila nos traz a cidade de Meca, lá na Arábia Saudita, que é um berço do islamismo para toda a população mundial que professa essa religião, e a cidade de Jerusalém, em Israel, que é o berço do cristianismo. Ambas servem de referência sob o ponto de vista migratório dentro do contexto religioso, fazendo com que grandes massas humanas caminhem em direção a elas dentro das suas crenças e o que elas representam. Muito bem, eu encerro a minha conversa pedindo a vocês que vão até o material que está lá no portal do aluno da Meta 4, leiam o texto que eu proponho, de autoria de Regis Rodrigues de Almeida, que está disponível no site do